Olá, esse aqui é o primeiro programa do Fora da Política Não Há Salvação em 2021, após um merecido período de férias desse aqui que é o homem de uma banda, não, a banda de um homem só, não, um homem de uma banda só, e no meio de uma mudança misturada com reforma, tanto que a gente está aí com um novo cenário, a gente retoma o programa agora nesse começo de 2021. E o nosso primeiro convidado desse ano é um professor da FGV Direito de São Paulo, o professor Rubens Gleiser, que trabalha com direito constitucional, com direito público, e o Rubens Gleiser acabou de lançar um livro, que saiu pela Arraiz Editorial, que é uma editora de Belo Horizonte, e o livro dele tem aí um nome muito interessante, Catimba Constitucional, o STF do antijogo à crise constitucional, que é um trabalho do Rubens que lida aí com a questão de como é que os ministros do Supremo, digamos, recorrem à catimba, aquilo que os americanos que cunharam o termo nesse uso mais acadêmico e dentro do âmbito jurídico e da ciência política, o termo hardball, a bola dura, que é uma coisa que eles importam lá do mundo do beisebol, mas que quando a gente tenta traduzir para o português fica meio esquisito, podemos talvez traduzir por jogo duro ou por catimba constitucional ou por catimba, como faz aí o Rubens no livro dele. Então hoje a gente vai também, mas não só, falar desse livro do Rubens sobre a catimba constitucional e, claro, inevitavelmente vai falar da conjuntura política brasileira. Justamente nessa semana, a gente está gravando hoje aqui no dia 15 de janeiro, esse programa, nessa semana em que o país vive uma situação calamitosa, sobretudo no Amazonas, na capital Manaus, onde falta oxigênio, faltam respiradores, as pessoas estão morrendo asfixiadas nas enfermarias dos hospitais. É uma situação realmente muito crítica, evidentemente, resultado da incúria do governo federal e da abdicação que o governo federal faz em termos de coordenação federativa. A gente tem um governo que abdicou da sua atuação propriamente dita na área da saúde. O Brasil está na rabeira da vacinação no mundo, logo nós que temos um Programa Nacional de Imunizações já tão antigo, tão implementado, que remonta inclusive ao período da ditadura militar, e hoje a gente não começou a vacinar. O Brasil é meio o oeste de Itápolis, já que a gente vai falar de usar metáforas futebolísticas hoje, o oeste de Itápolis é o lanterninha da Série B. E nós estamos assim no campeonato da vacinação no mundo, Nós somos o lanterninha da Série B, não porque nós não tivéssemos capacidade instalada, expertise, história, políticas públicas, experiência, enfim, uma série de coisas, mas porque o governo federal simplesmente sabotou os processos de vacinação. O presidente todo dia fala contra a vacina, não motiva as pessoas a vacinarem, não adquiriu seringas e agulhas sequer, o que não dizer de fazer acordos com aqueles que estão desenvolvendo vacinas, enfim, falta coordenação federativa. E nessa questão da coordenação federativa, o STF, evidentemente, tem um papel muito importante. E o Rubens, que coordena o projeto Supremo em Pauta, da FGV Direito de São Paulo, desenvolve lá a sua pesquisa junto com a Heloísa Machado, que já esteve aqui com a gente anteriormente, o Rubens vai falar muito com a gente desse papel do Supremo. Mas acho que a gente pode começar a pegar esse gancho inicial da conversa perguntando o seguinte, aí eu vou até usar de deixa um dos subtítulos, um dos títulos, na realidade, de capítulo do livro do Rubens. Rubens, diante dessa falta de coordenação federativa, o STF pode nos tirar da crise? Bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui fora do Política Não Há Salvação. Acho muito bonito o seu projeto, de conseguir colocar esses debates tão importantes para a nossa rotina, a rotina da crise política, na qual é tão difícil ter alívio, e para muitos de nós o alívio é entender melhor. Então eu gosto muito do seu projeto e para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Acho que o STF se vê ainda como o último bastião, o último guardião da República. Mas ele não tem tanta condição mais de fazer isso, pelo menos não sozinho. Mas o fato é que ele tem um papel muito importante no que diz respeito ao equilíbrio federativo. Parece que, de alguma maneira, nas tensões que são corriqueiras e esperadas na relação federativa, que envolvem um tipo de oportunismo, o STF é o espaço institucional com a responsabilidade de alocar esses conflitos. Então, digamos que a relação federativa ela é sempre permeada por um oportunismo que pode ser tanto de assumir a competência dos outros,
Então, a União quer, por exemplo, se impor sobre os estados e fazer o trabalho do estado, ou tomar decisão política que caberia ao governador, por exemplo, se eximir da sua competência, então imputar, por exemplo, ao governador que faça o que caberia ao governo federal. Não só isso em termos de competência, mas em termos de consequências políticas, consequências eleitorais, os benefícios eleitorais das decisões, assumir para si os benefícios eleitorais. Então, digamos que os estados tiveram uma boa campanha de isolamento social, o governo federal vai lá e chama para si esses louros, né? Ou, do contrário, também põe a culpa da crise econômica nos governadores, por exemplo, se deu errado. E isso que é corriqueiro da relação federativa, o nosso sistema parece que alocou, tem duas pontas de equilíbrio, né? Uma é a relação do presidente com os partidos, e a negociação via partido que coordena não só a relação com o Congresso, mas também com os próprios governadores, em grande medida, e também o Supremo Tribunal Federal, que vai evitar os abusos. Além disso, a gente tem um sistema constitucional que não dá muitos poderes para o presidente ir lá e ferrar com os estados, financeiramente. Existe uma proteção financeira muito interessante, né, muito ambígua, porque pode ter vários problemas, mas se nós temos algo no sistema orçamentário e financeiro que tira das mãos do presidente a possibilidade de ir punindo os estados opositores via verba. Como quase toda a distribuição de verba é engessada pela Constituição, a distribuição de verba federal é engessada pela Constituição, o presidente tem que ter um esforço muito grande para, de fato, ir lá e punir os estados, ir lá e exercer essa capacidade de invadir as competências dos estados. Ele consegue fazer isso muito bem eleitoralmente, mas existe uma pedra no caminho do presidente, e essa grande pedra é o desenho constitucional e o STF no limite. Quer dizer, o STF que vai atuar como aquele que, digamos, vai mover a pedra, de alguma maneira, né? Porque essa pedra precisa ser, de alguma forma, colocada, né, na frente do Executivo Federal quando ele abusa do poder, que foi o que a gente viu aqui, né? Quer dizer, o governo dando de ombros, né? Falando, não, vocês aí não vão poder fechar o comércio, coisa nenhuma, vão ter que manter tudo aberto, porque a economia... E os estados e municípios agindo no sentido contrário, até que isso foi judicializado, como era esperado que ocorresse, e o STF falou, não, os estados e municípios têm sim competência para cuidar dos seus cidadãos, para poder impor medidas restritivas, para cuidar da saúde pública. O que até, inclusive, quando a gente pensa no histórico, né, do STF no Brasil, parece que um pouco no sentido oposto, né? O STF quase sempre decide a favor da União contra estados e municípios, né? Tem uma tendência um pouco centralizadora. E nesse caso, me parece que ele foi exatamente na direção contrária. Você concorda? Você percebe dessa mesma maneira, Rubens? Eu discordo, viu, Cláudio? Eu acho que existe. Eu discordo, tem um senso comum bastante disseminado dessa tendência do STF de privilegiar a União em detrimento dos estados. Acho que vou ter um artigo que vai ser publicado na Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, acho que ainda no primeiro semestre agora de 21, e que tem que combater justamente esse senso comum, dizer que ele foi formado em torno de premissas metodológicas equivocadas. Basicamente, o pessoal foi olhando as ações que eram derrubadas, olhando as ações de controle concentrado, as ações de controle de constitucionalidade, aquelas ações na quais se pedia para derrubar as normas estaduais, né, para que o Supremo declarasse as normas estaduais. E se partiu da premissa toda vez que o Supremo declarava essas normas estaduais inconstitucionais, estava favorecendo as competências da União, indo contra as competências dos estados. O que a gente viu, né, no levantamento mais quali é que se a gente olha para além das ações de controle de constitucionalidade e também olhando essas ações em detalhe, as partes envolvidas, muitas vezes é um conflito interfederativo, ou entre mesmo governos. É o governador que está pedindo para ser derrubada aquela legislação. Quer dizer, um conflito do governador, às vezes, com a sua Assembleia Legislativa, né? Pode ser um conflito com a Assembleia Legislativa, pode ser com o outro governo, o jeito mais fácil é levando para o Supremo. Então, acho que existe aí um mal-entendido. O Supremo tem uma longa tradição de proteger os estados, né? Mas é isso que a gente tem de dados muito recentes, que levantamos recentemente para a publicação de artigos em periódico científico,
e ele faz também essa proteção dos estados na dimensão orçamentária. Então, mesmo quando a Constituição prevê que o presidente pode punir, digamos, os estados devedores, pela lei de responsabilidade fiscal, inclusive, na pandemia o Supremo aliviou a barra para vários estados. Então, quando o estado é devedor, o presidente tem a prerrogativa de ir lá e barrar novos créditos, enfim, de atrapalhar o repasse de verbas. E o Supremo falou, não, no meio da pandemia, tira o cavalinho da chuva, você não pode usar isso como arma política, tem que ser um sistema, tem que ser um mecanismo de proteção da saúde do sistema financeiro do país, não de punição e de guerra política. Então, o Supremo tem esse trabalho meio invisível de muita proteção dos estados, na verdade. E acho que ele tem feito um trabalho que não é reconhecido o suficiente sobre isso. E é engraçado que essa decisão que você citou, né, que impediu o boicote ao isolamento social, as políticas estaduais de isolamento social, ela é utilizada frequentemente pelos adeptos do bolsonarismo para dizer que, e pelo próprio presidente, que ele não pode fazer nada, porque o STF lhe tolheu. Né? E é muito interessante o detalhe da decisão, especialmente a do ministro Alexandre de Moraes, tem umas 10 páginas, 14 páginas. Então é razoavelmente acessível, dentro do que pode ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no qual o limite que ele coloca é muito baixo. Ele fala o seguinte, olha, governo federal, você não pode derrubar as medidas de proteção à saúde dos estados. O que você pode, como todo mundo que mexe com o federalismo sabe, é colocar leis gerais. Então, ele poderia muito bem fazer uma regulação do tipo, olha, os estados precisam promover normas que prevejam condições para a abertura da economia e que levem em conta taxa de mortalidade, sei lá, índice de saneamento. Poderia fazer isso, porque ele não poderia falar assim, sabe isso que você está querendo fazer? E derrubar a política. Então, assim, é uma barreira muito baixa, não é imobilizar o governo. O que ele não pode é castrar a autonomia dos entes federativos, né? É isso, ele tem o papel dele, e o papel dele é colocar esses critérios gerais, dar uma direção, e não decidir as políticas no detalhe. Né? E o outro papel que ele tem, em termos de política pública de saúde, é justamente de pensar, projetar a política pública. A execução sempre foi algo muito dos estados, né? E parece que ele não lida bem com isso também. Ele tenta se meter onde ele não pode e não faz aquilo que é o seu dever, né? Muito difícil, entendeu? Agora, você acha que essa leitura mais convencional, né, de que a tendência do Supremo é sempre centralizar, né, nessa disputa entre entes federativos da União com os governos subnacionais, você acha que isso talvez se deva também ao fato de que o nosso arcabouço constitucional é um arcabouço constitucional de um federalismo mais centralizado? Né, de que concentra muitas competências no âmbito da União, sobretudo competências legislativas, e menos competências no nível estadual. E aí, claro, né, quando você tem a discussão de uma arguição de inconstitucionalidade de alguma norma estadual, é comum que, se ela estiver em conflito com a federal, e ela pode muito frequentemente estar em conflito com a federal, você decida pró-norma federal. E isso dá essa percepção de que o Supremo decide pró-centralização, mas talvez ele esteja apenas aplicando o que a Constituição diz. A Constituição é que é centralizadora e não o Supremo que tem esse viés. Isso faz sentido? Olha, eu acho que essa é uma boa leitura, mas eu colocaria ainda mais um ingrediente aí para pensar. A nossa tradição dentro do direito constitucional, de 88 para cá, tem sido olhar os conflitos federativos pensando em competências. E como que a Constituição faz competências? Ela usa termos que são muito ambíguos. Né? Então, você tem um caso... Então, assim, com certeza é competência só da União falar de direito comercial, de direito civil. Mas você tem ali algumas possibilidades dos estados interferirem em saúde e meio ambiente. E daí, se o estado cria um tipo de multa, aquilo poderia ser muito bem entendido como proteção ao meio ambiente, por exemplo, como direito civil. Então, se você olha por essa ótica, o que o Supremo faz, parece tudo muito arbitrário, porque por horas ele vai falar que o estado pode e por outro ele não pode. E se você olhar numa balança, às vezes, do que ele diz que o estado pode fazer, é sempre muito menor do que quando ele diz que é a União que cabe fazer. E isso gera essa impressão, de fato, que ele protege a União. Mas a sugestão que a gente vai fazer nesse artigo é que, se você olha o tipo de conflito político
que está envolvido, tudo parece menos arbitrário. Então, parece que o Supremo é muito deferente aos pedidos dos governadores, ele é muito deferente a determinados setores comerciais que têm ação nacional e falam, poxa, a gente precisa de uniformidade. Então, parece que o que o Supremo faz não está necessariamente favorecendo a União, sabe, quando ele declara inconstitucional essas normas estaduais, porque a União poucas vezes é parte desses processos, inclusive. Então, parece que muitas vezes esses casos em que se está pedindo para derrubar, o que é traduzido na linguagem, se o Estado tem competência ou não, é uma forma do Supremo regular esses tipos de conflito que acharam por aí uma forma de alcançar o judiciário. Então, de se resolver no judiciário, né? É isso aí. Então, você tem muita pressão dos próprios governadores e de determinados setores comerciais que vão contra um tipo de limitação e um ônus que o Estado quer colocar sobre uma atividade que é abrangente no país. Eu acho que tem muito ainda que pode ser pensado se a gente olhar os conflitos federativos sobre o tipo de conflito político que é levado para o STF e olhar menos para as competências, que é uma bagunça mesmo. Claro. Ali a gente não consegue resolver. Muito bem. Agora, nesse caso que a gente está vivendo nesses dias, né, desse caos em Manaus, em que falta oxigênio, faltam respiradores, faltam leitos, você tem doentes sendo levados para outros estados, e aí os próprios estados estão se solidarizando, né, com o estado do Amazonas para poder receber essas pessoas, o que inclusive gera um novo risco, que é de levar essa nova variante do vírus para outros lugares, mas enfim, é um dilema, né, porque você precisa salvar essas pessoas, e o governo federal, em vez de oferecer aquilo que o Amazonas precisa, respiradores, oxigênio, manda dar cloroquina para as pessoas, ivermectina, né? Ou seja, o governo federal tenta interferir no processo, não exatamente como esse ente federativo coordenador, mas muito mais como um ente que nessa disputa de narrativas, em cima de uma leitura ideológica das soluções para a doença, tenta impor uma solução que não é, evidentemente, uma solução segundo os critérios científicos. Há algo num caso como esse, né, vamos pensar um pouco nessa situação do Amazonas, que possa ser feito por via do sistema de justiça, né, pela atuação do Ministério Público junto ao STF, o STF obrigando o governo federal a fazer alguma coisa, ou nós não temos saídas? Porque nós vimos até nos últimos dias medidas importantes que decorreram de decisões do Supremo, ministro Lewandowski, por exemplo, né, relativas, por exemplo, a apresentar o plano de vacinação, né, o governo federal tem que apresentar, mostrar que ele sabe como é que os estados estão diante disso, aí o governo federal mandou dado errado para o STF, enfim, até nisso a gente vê essa confusão. Há algo que possa ser feito, por exemplo, para acudir um estado numa situação de calamidade como essa que vive o Amazonas hoje? Olha, eu acho que a gente tem... Tá certo que a gente sempre pode ser surpreendido pela originalidade dos atores envolvidos. Mas me parece que o limite da atuação do STF nesse caso é gerar custo para essa negligência do governo federal, custo político. Deixar evidenciado, falar, olha, você precisa ter um plano de vacinação, você tem um plano de vacinação? Sabe, daí não chega o dado. Mas você não pode ir lá e prender o presidente porque não apresentou o dado, ou impor uma multa, ou... existe uma limitação muito severa nesse sentido, ela vai criando custo. Fala, pô, mas e as seringas? Vocês vão comprar as seringas? Quando a gente fala da interferência do judiciário nas políticas públicas, quando elas são muito incisivas, elas tendem a ser desastrosas, elas acabam gerando outros problemas. E elas conseguem fazer esse acompanhamento um pouco mais robusto, um pouco mais severo, que no limite cria custo político. Mas o governo federal é muito hábil justamente em se desvencilhar desse custo político da pandemia e dos seus equívocos em geral. Isso é muito impressionante. E acho que nós deveríamos, então, em alguma medida, olhar para essa estratégia de comunicação do governo, que fala da cloroquina, que fala que o fulano pode virar jacaré, em vez de como ser loucura ou ser erro, mas é parte da estratégia de governo, esses atos, escrevendo junto com Oscar Vilhena, com Ana Laura Pereira Barbosa, são atos para-institucionais, que compõem a estratégia administrativa de projeto do governo, que, dentre uma das coisas, é manter a base eleitoral sempre ativa. Então, assim, o que o Supremo Federal pode fazer num lugar como esse? Ir aumentando esse constrangimento, mas para um agente que é razoavelmente inconstrangível. Então, me parece que
num momento desse em que o papel seria ter uma política pública bem estruturada, bem coordenada, você não consegue forçar a mão do executivo para fazer isso. Quer dizer, cobrir essa omissão não dá, né? Essa é a questão, né? Quer dizer, a gente vive um jogo sujo por parte do governo federal, e você falou que ele consegue, vou continuar usando as imagens futebolísticas para poder entrar na conversa do livro, né? E digamos que ele é um driblador muito liso, né? Ele passa o tempo inteiro, né, pelos limites que de alguma forma ali poderiam ser impostos, né? Vai levando todo mundo de roldão, e aí não há muito realmente ação que as instituições possam exercer. Por isso que quando vem aquele jargão, né, que já virou um mantra, que alguns colegas gostam de dizer, as instituições estão funcionando, e até eu acho que elas estão em alguma medida, mas talvez elas não estejam funcionando o suficiente para evitar o tamanho do dano, né, que um governo com esse tipo de agenda e com esse tipo de forma de agir, né, os danos que ele consegue impor ao país, né? E é essa situação que a gente vive hoje. Eu acho que esse papo das instituições estão funcionando, né? Eu acho que é muito parecido no debate que você tem no direito, que é falar assim, tinha direito na Alemanha nazista? E a resposta depende um pouco do que você está perguntando. Claro que tinha contrato de aluguel, tinha recolhimento de tributo, sabe? Você tinha, compra e venda. Direito privado? Você tinha direito privado, você tinha servidor público, você tinha, sabe, um regime. Então você tinha direito público e direito privado funcionando ali. Então alguém vai dizer, sim, é claro que tinha. Mas quando a pergunta que a pessoa quer saber se tinha direito na Alemanha, ela quer saber se você tem esse regime dotado de legitimidade. Estado de direito. Um Estado de direito. Se você está, do modo geral, evitando arbitrariedades contra as pessoas, né? As pessoas estão tendo seus direitos garantidos no dia a dia. E, evidentemente, você não estava. Não é que só você tinha um sistema muito ruim, você tinha um sistema com déficit de legitimidade profundo. E me parece que a pergunta sobre as instituições funcionando tem um pouco esse dilema. Sabe, elas estão funcionando? Está acesa a luz do Congresso, as pessoas estão indo lá, o vale, estacionamento dos caras está sendo pago. Existe, né? Mas elas estão fazendo o que nós esperamos dela, num sistema legítimo e fluorescente, que é evitar arbitrariedades, você manter a pacificação social, você atingir os objetivos que estão na Constituição da República, diminuir a desigualdade regional, erradicar a pobreza, promover o desenvolvimento, não. Então elas não estão funcionando. Né? Tem muita gente nos prédios, mas elas não estão fazendo o que elas deveriam acima do mínimo. Acho que elas não chegam no mínimo. Acho que é isso. Elas não estão funcionando e a gente precisa, pacificar isso dizendo, olha, depende do que você está perguntando. Você quer fazer uma pergunta para saber se estou impedindo os parlamentares de entrar no prédio? Ou você quer saber se nós temos um parâmetro para avaliar a qualidade da nossa democracia, dizer se ela está bem ou não está? Acho que essa é a grande questão, né? É por isso que alguém faz essa pergunta para começo de conversa, senão nem seria um debate. Agora, tem uma situação que também é complicada, né? Porque ao mesmo tempo que o Supremo seria, digamos, o grande guardião da Constituição e deveria, consequentemente, operar no sentido de limitar esses excessos, ou mais do que excessos, né? Esses abusos de outros poderes, e sobretudo aí no caso do Poder Executivo, a gente vê que o próprio Supremo também pisa na bola, né? Que o próprio Supremo transgride certas regras, né? Um dos títulos também presentes no seu livro mas eles podem fazer isso, né? E a gente vê, por exemplo, aquela questão da interpretação de se vedação significava permissão, né, que a gente viu outro dia, que me pareceu assim, vamos dizer, interpretação me parece tem limites, né? Evidentemente que você pode interpretar coisas ambíguas, você pode interpretar do ponto de vista de produzir uma atualização, porque algo que foi elaborado num certo momento, no outro não se encaixa exatamente, você tem que atualizar e até atualizar interpretativamente. Agora, atualizar a vedação para dizer permissão é um pouco demais, né? Inverter o sentido da palavra. E a gente vê também, não só isso, mas decisões monocráticas de juízes, pedidos de vista a perder de vista, né? Nós vemos aí uma série de situações que talvez constituam exatamente isso que no seu livro você chama de catimba constitucional, né? Aí eu te pergunto, né, qual é a moral
ou qual é, digamos, a legitimidade, para usar um termo mais adequado aqui para essa nossa conversa, que o Supremo pode ter para exercer efetivamente esse papel de controlador, né? Esse comportamento interno do Supremo, né? Esses abusos que o próprio Supremo comete sem que ninguém possa efetivamente limitá-lo. Isso não prejudica esse papel do Supremo como aquele que pode vir a exercer essa condição de verdadeiro juiz do jogo? Olha, acho que esse ponto é central e acho que é um ponto de reflexão para todos nós que estamos envolvidos num momento como esse, né? Estamos preocupados com a manutenção do Estado Democrático de Direito e estamos envolvidos no debate público. Então, quem tem que comentar especificamente o Supremo Tribunal Federal fica constantemente numa situação muito ambígua e muito embaraçosa, que é o seguinte: o Supremo tem um papel fundamental para a estabilidade das instituições, dos direitos das pessoas. No entanto, ele não ajuda nós, professores, a ajudá-lo na avaliação do que ele faz. E a coisa que eu mais gostaria de fazer na vida é falar bem do Supremo. É falar bem do Supremo. Poxa, minha vida ia ser mais fácil, eu ia estar ajudando o Estado Democrático de Direito, a robustez das instituições, o Supremo foi heróico nisso, naquilo, aquilo outro. No entanto, eu me sinto muito compelido não só a criticar por criticar e para informar o público do que eles fizeram de errado, mas para alertar, falar, para. A ideia toda do livro Catimba Constitucional é para de catimbar. É esse tipo de ação, de fins justificam os meios e jogar para a torcida, pode trazer algum tipo de prazer ou um tipo de enaltecimento muito efêmero, mas que médio e longo prazo é super deletério. E vai fazendo o Supremo gastar o seu capital reputacional, que é todo o seu poder de musculatura, muito rápido. O que a gente assiste de 2015 em diante é o Supremo dar suas pedaladas reputacionais. Aí também foi gastando muito mais do que tinha. E chega agora nesse ponto muito perigoso, que é, uma vez que ele está com baixíssimo capital reputacional, baixíssima musculatura, ele fica sujeito a 2 graves riscos. Um deles é não ter as suas decisões obedecidas. Então, o ministro fala, presidente da República, entregue o seu celular na investigação. E ele fala, não vou. Mais do que isso, né? O generalzinho lá que assessora o presidente vem a público e diz, se entregar vai ter problema. Né? Porque é isso que ele disse, dimensão. Né? É isso, estar sujeito à retaliação. Que pode ser fechar, né? Alguém vai com um jipe, um sargento... Um cabo e um soldado. Um cabo, né? É isso. Um cabo e um soldado, como profetizou o deputado Bolsonaro, e vai lá e fecha a moda antiga, ou você vai fazendo todo tipo de coisa mais sofisticada. Aposenta ministro, aumenta a composição para o presidente nomear mais gente afinada com ele, diminui os poderes de controle sobre o executivo e sobre o legislativo, e por aí vai. Então, o Supremo não se ajudou. Essas decisões individuais super radicais, a falta de estabilidade na jurisprudência, a comunicação desastrosa na mídia, os conflitos internos escancarados. Então, o Supremo foi nessa pilha em que ele se colocou e se coloca numa situação muito difícil para ser o guardião da Constituição. É que a gente precisa em um momento de tensão como essa, na qual o governo federal fica o tempo todo testando, agredindo a Constituição. Agora, quando você fala na catimba, Rubens, você usa pelo menos ela em duas direções, eu vou colocar assim. Uma catimba para fora e uma catimba para dentro. Né? Quer dizer, o Supremo, digamos, catimbando na relação com os outros poderes e os juízes catimbando entre si. Né? Você podia falar um pouco dessas duas ideias de catimba, desse jogo duro, tanto para fora como para dentro? Tá. Então, eu acho que a ideia da catimba, eu comecei muito querendo traduzir a ideia do Mark Tushnet, né, de constitutional hardball, e trazer esse debate para o que seria um ambiente mais adequado para o imaginário social brasileiro, né, usando o futebol. Mas eu me propus ali no livro a tentar... que a catimba é uma metáfora superior. Tá? E eu acho que eu estou convencido que a catimba é um aperfeiçoamento da metáfora original. Do hardball? Do hardball, porque imaginar... Não só porque futebol é melhor que beisebol, né? Mas acho que é um pouco por isso, pelo menos para entender a política. A política parece muito mais com um jogo de futebol do que um jogo de beisebol. Jogo de beisebol você está
você tá claro qual que é a vez do ataque, claro qual que é a vez da defesa, a pessoa tá na base, não sei o que lá. Um jogo, né, que, me perdoem, né, os beiseboleiros de plantão e tal, mas que tem uma restrição na sua dinamicidade. E o jogo de futebol, ele tem esse elemento dinâmico, tem a jogada individual, a jogada coletiva, o contra-ataque, a surpresa, o uso malandro do tempo, o uso da torcida, o papel super ambíguo e importante do árbitro. Então, parece que conceber as disputas políticas com algo análogo a um jogo de futebol traz mais riqueza do que pensar diálogo institucional ou qualquer coisa que a gente tem à mão hoje em dia. Então, acho que a gente tem muito a aprender do futebol para pensar as disputas políticas. E o acréscimo que eu gostaria de fazer, né, ao debate é dizer o seguinte: não tem a ver com... O Tushnet, ele fala assim, o problema é quando essas ações elas são muito duras e elas meio que quebram o acordo de cavalheiros que existe entre as partes, que ele vai chamar de convenções constitucionais e tal. E é meio estranho pensar num acordo de cavalheiros na política, né? Mas o que você tem, às vezes, são alguns valores do jogo que você precisa preservar. E o jogo de futebol, assim como a política, assim como a democracia, eles têm algo de uma competição colaborativa. Eu quero vencer o jogo, mas eu não posso vencer a qualquer custo. O jogo precisa continuar, o torneio precisa continuar, eu preciso receber o troféu. Não pode acabar numa porrada geral, a torcida não pode invadir o campo, eu não posso tacar um soco, o pessoal sair se socando como se fosse um jogo de hóquei, né? Precisa ter uma colaboração para manter a estrutura competitiva. E me parece que nós estamos num momento em que muitos dos atores estão deixando essa dimensão colaborativa de lado. E aí a catimba, que era episódica, vai virando sistemática. E essa sistematicidade da catimba é que cria um problema. E o Supremo, que era para quem devia estar guardando as regras do jogo, né, voltando para a sua pergunta, finalmente, ele começa a usar ele se encanta com essa catimba, dá muita popularidade no início, com o processo do mensalão, com a Operação Lava Jato. Então, condenação em segunda instância, né? Que é até um caso que você estuda no livro. Condenação em segunda instância, quando ele tem a oportunidade de afastar o Eduardo Cunha, é catimba. Jogou para a torcida? Você só consegue dar sentido para aquelas ações que prenderam o genocídio do Amaral, a censura à entrevista do Lula, quando você consegue ver que tem uma intenção para aquilo que não é necessariamente ali a estabilidade do regime, ou seguir as regras, ou interpretar as regras. Existe uma outra agenda, que pode ser erradicar a corrupção da política, moralizar a política, ou qualquer coisa do gênero, mas você está usando uma lógica estranha ao jogo. Os ministros toparam jogar um outro jogo, que era o jogo da moralização da política e da popularidade do Supremo. E foram nessa. E foram inventando. E com isso, muita gente que aplaudia na ocasião, quando recebeu decisões contrárias, falou, por que agora está se voltando contra mim? Claro. E começou a tratar eles como outros políticos quaisquer. Pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? E quando vira contra mim... É isso. E o Supremo, nesse processo inacreditável da catimba, que começou a ficar tão violenta que eles começaram a usar, né, começou a virar quase um vale-tudo, eles começam a usar um contra os outros. Então, o ministro Edson Fachin, que não quer perder os processos da Lava Jato na turma que ele está, ele consegue prever que vai, ele começa a mandar para o plenário, para ganhar. Não é para assentar a questão jurídica, não é porque você tem... para ganhar. Porque a chance de vitória dele no plenário é maior do que na turma. É isso. Então, assim, essa é uma motivação ilegítima para um ministro. Não é parte do jogo, do ponto de vista, vamos dizer, as regras me permitem jogar na turma ou jogar no plenário. Não é um recurso à disposição, por que ele seria ilegítimo nesse caso? Então, o argumento da catimba, que eu acho que é o mais sensível, é mais difícil de fazer, eu não sei se todo mundo concordaria, é o seguinte: a catimba faz parte do jogo, que é justamente essa ação que é legal, mas tem um certo déficit de legitimidade. Então você fala assim, podia fazer? Pode. É bom que faça? Não é. Né? E tudo bem, e a catimba faz parte do jogo. Agora, quando ela é reiterada, ela começa a deteriorar a qualidade do jogo. E ela pode deteriorar a qualidade do jogo a
tal ponto que ela começa a incitar um conflito nesses termos, que se fosse um jogo de futebol, o pessoal está mais interessado a dar carrinho sem tomar cartão do que fazer gol. Isso pode piorar muito a qualidade do jogo, e a partir de um certo ponto, do mesmo jeito que a Alemanha nazista não tinha direito, e do mesmo jeito que as nossas instituições não estão funcionando, apesar do prédio estar ali operacional, a gente não está num jogo de futebol, vira salve-se quem puder, jogo do carrinho ou coisa do gênero. Quando a catimba ela é recorrente, quando os agentes começam a ir atrás da sua vantagem em total detrimento do objetivo maior do jogo, o jogo mudou. E no nosso caso seria transformar nosso regime democrático não só de uma saudável para não saudável, mas para uma crise constitucional, para uma crise democrática profunda. Agora, eu queria ainda explorar um ponto, né, que queria que você enfatizasse um pouco a sua discussão sobre ele. Na verdade, são 2 pontos que eu acho que são relacionados. Aquela questão da catimba para dentro ou para fora, e a questão da catimba coletiva do Supremo como um órgão coletivo, e aí provavelmente muito mais para fora do que para dentro, e a catimba individual dos juízes, né, o juiz que decide monocraticamente, que senta em cima do processo, etc. E que aí me parece pode ter as duas direções, pode ser tanto internamente como para fora, né? Como é que você vê essas duas disjuntivas, né? Então, é engraçado, porque se a gente olha no tempo, o Supremo, quando ele começa com essa catimba toda aí, que a gente está falando de 2015 ao início de 2017, em que o Supremo ainda tem uns anos de glória pela frente, né, e está operando lidando na crise política do modo muito entrelaçado, a Operação Lava Jato, essas decisões como o Delcídio do Amaral, prendeu o Delcídio do Amaral de uma situação totalmente inimaginável, suspender um mandato parlamentar que era inimaginável e tantas outras, as decisões eram unânimes. As decisões que eram monocráticas, que nesses 2 casos era do Teori Zavascki, ministro Teori Zavascki, que era por muitos e até hoje louvado como ministro técnico, foi quem colocava de manhã essas decisões e à tarde era chancelada pelo plenário. Pela pressão social que vinha. Daí já era assim, vai colocar de volta o Eduardo Cunha, né? E por que essa ironia com o ministro Teori Zavascki e a sua tecnicidade? Nunca é demais lembrar que a suspensão, o pedido do PGR para que o ministro fizesse algo em relação ao então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, estava na sua mesa 6 meses. E ele só suspende o mandato dele depois que o processo de impeachment anda na Câmara dos Deputados. Ele se resolve na Câmara dos Deputados e aí é tomada alguma providência em relação ao deputado Eduardo Cunha. Já tinha cumprido sua função? Eu acho que o Supremo, né, ele tem sempre essa natureza muito conservadora e ela é, em certa medida, governista. Mas quando o governo está caindo, ele prefere, então, empurrar logo o barco e pela estabilidade. Eu acho que isso, digamos, é um ethos geral no judiciário, né? O Tocqueville tem uma passagem na Democracia na América, né, muito interessante, que ele fala assim, os juristas ficam tanto tempo estudando classificação, categorias, coisas em latim, que no peito de todo jurista bate um coração conservador, né? O mais radical dos juristas, se for para uma reunião de radical, vai ser o conservador, sem dúvida. E o Supremo é conservador. Ele é governista até um certo limite. Quer dizer, se o governo se inviabilizou, é melhor rei morto, rei posto. Quer dizer, já isso aí. Bola para frente. Não continuar gosta na da nossa instabilidade. Não gosta da instabilidade. Tanto que durante o governo Bolsonaro, a situação da pandemia e a sua instabilidade que tira o Supremo Tribunal Federal do seu torpor. Até ali foi dada uma grande lua de mel ao governo Bolsonaro. Ao governo, né? As políticas do governo. Tinha um conflito envolvendo a base do governo, mas assim, os asseclas do governo, mas nenhuma política tinha sido inviabilizada, controlada, nem nada do tipo. É só a tensão da pandemia que faz o Supremo acordar. Porque tem essa ojeriza a instabilidade. Muito bem. Muito bom, Rubens. Olha, acho que foi uma conversa super interessante. Nosso tempo aqui está dando. Mas eu peço aí que você faça uma amarração final, as suas considerações finais.
Tá bom, então eu diria o seguinte, que eu vou tentar na minha consideração final responder sua pergunta de verdade. Você acha que estava fugindo da minha pergunta até agora? A gente se enrola, a gente vai falando de coisa que a gente gosta, a gente se perde, né? Mas a ideia é que, dada a morte do ministro Euri Zavascki, é um marco muito importante como o Supremo e os ministros do Supremo começam a se comportar. O Supremo perde a sua unidade e eles perdem, parece que, uma coordenação. E aí a catimba está incorporada na prática deles, mas a unidade de sentido não. E eles começam a tirar, ainda que para fora do tribunal, em sentidos diferentes. E aí isso começa a gerar animosidade. E aí eles começam a usar entre si. Então não é só que você vai ter um ministro numa decisão monocrática e nunca mais colocando para o plenário apreciar, como foi a decisão do ministro Gilmar Mendes sobre derrubar a nomeação do Lula para ministro do governo Dilma, ou a decisão do ministro Luiz Fux para manter por 4 ou 5 anos o auxílio moradia para os juízes, sem nunca colocar para o plenário. A gente vai começar a ter esses conflitos em que eles começam a passar a perna um no outro para ganhar, né? E daí as pessoas começam a ver o Supremo como as turmas, os times do Supremo. O time pró-Lava Jato, o time contra Lava Jato, e por aí, o time petista, o time antipetista, e por aí vai. Então, me parece que eles foram se aprofundando com essa possibilidade de explorar as brechas e foram deteriorando a qualidade do jogo. Do qual eles deveriam ser os guardiões, né? Do qual eles deveriam ser os guardiões. E essa é a ironia de tudo e é o terrível dessa constatação. E eu tenho esperança que é possível sair disso. Seria preciso uma liderança dentro do Supremo Tribunal Federal, que não precisa estar ungida a presidente ou não. As lideranças ocorrem de outras maneiras, né? Que coordenasse o que é o uso na mídia, que coordenasse, apaziguasse essas decisões monocráticas, estapafúrdias, estabilizasse a jurisprudência. Porque a estabilidade da jurisprudência, das decisões, a previsibilidade no Supremo, é o que faz com que, hoje em dia, como é tudo muito instável, se eu tenho uma causa que seja esdrúxula, eu levo para o Supremo. Você pode ter 1 em 11 que topa. Então, vale a pena. E o Supremo precisa deixar de ser esse espaço em que vale a pena jogar qualquer caso. Então, eles precisam recuperar essa dimensão técnica, mas para isso eles precisam fazer, eu não sei se eu deveria usar essa palavra, a autocrítica, né? Mas eu não sei se eles estão em condições de fazer isso. Eu não vejo que liderança lá dentro conseguiria conduzir um processo dessa natureza lá. E provavelmente seria uma liderança que naquele momento, nessa presidência rotativa que o Supremo tem, suponho eu, ocupasse num certo momento a presidência, porque aí tem o poder de agenda, né, tem um poder aí para, digamos, puxar o Supremo, pelo menos durante um biênio, numa certa direção, né? Ou seja, você tem que ter muito importante. Uma oportunidade, né, de alguém preocupado com isso, talvez, quem eu sempre noto ali, sem entrar em outros pormenores, mas que sempre manifesta, pelo menos, não sei se você acha que é para valer isso, mas sempre manifesta de maneira mais pública uma preocupação grande com a colegialidade, é a Rosa Weber, né? É a Rosa Weber, né, mas ela também, então ela é uma juíza à moda antiga, né, ela parece mais, ela atende mais às nossas expectativas do que deveria ser um juiz, uma juíza, e uma ministra do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a ela falta talvez a imposição. Eu não sei na situação de presidente que ela faria, mas a gente vê muito debate que às vezes ela está num caso que é da expertise dela, que é direito do trabalho, o pessoal está falando abobrinha, ela tem um voto super sensato, ela fala o voto e ela desiste de convencer os outros, muitas vezes. Quer dizer, falta uma proatividade aí, né? Acho que falta se colocar, assim, uma certa assertividade do tipo, vocês estão falando besteira, né? E como é comum na vida a gente ver muita gente que fala besteira, ser muito assertivo e muita gente qualificada que se recolhe, encosta, né? Se recolhe. Então, seria muito bom se a ministra Rosa Weber aparentemente assumisse essa liderança com os traços que ela possui. Mas parece que ela não costurou as relações pessoais, e nem na dinâmica do plenário não parece que ela construiu as condições para exercer a liderança. Ou, isso aí que eu ia chegar, ou embora possa até ter essa concepção de um Supremo mais colegiado, mais institucional,
menos individualizado, menos fragmentado, né? Ao mesmo tempo parece que ela não tem o perfil de liderança, né, que seria necessário nesse momento. Ou seja, o capitão tem que estar entrosado com o time, né? Exato. Não, e o capitão tem que ter perfil de capitão, né? Porque se não tiver, não vai funcionar. O capitão vai acabar sendo outro, né? Que vai ocupar o espaço na prática, né? E aí aquele. Agora, na hora que precisar falar com o juiz, que tem que ser o próprio capitão mesmo, não vai rolar, né? É isso que acaba muitas vezes acontecendo. É isso, e acho que muitas vezes as pessoas ficavam recorrendo ao ministro Celso de Mello, essa coisa do decano. Uhum. Era uma tentativa de deslocar, né, de dar uma abraçadeira de capitão ali para quem não estava exercendo a presidência. Eu falo, pô, pelo amor de Deus. E acho que a perspectiva da presidência do Fux, acho que do ministro Fux, alguém vai tentar pegar essa abraçadeira também, porque me parece que ele vai ter uma presidência vai ter muita dificuldade para exercer ela, assim como a ministra Carmen Lúcia, porque ele parece que até agora perdeu muita credibilidade com seus pares. Nesse caso do Rodrigo Maia, se as apurações jornalísticas são verdadeiras, ele garantiu, né, que ele votaria junto e o tribunal como um todo tomaria a pancada de tomar uma decisão absolutamente atécnica de garantir a reeleição do Rodrigo Maia. E foi ele o primeiro voto a dar para trás nesse acordo. Então, assim... Diante da pressão social, né? Diante da pressão social, que era uma decisão absurda. Mas você não sabia que era uma decisão absurda? Então por que você comprometeu anteriormente? Era melhor logo de cara dizer, olha, eu não vou bancar essa não, gente. Essa não dá, não dá, eu não posso. Então, assim, acho que vai ser turbulento, uma presidência que acho que vai estar frágil por um momento como esse. Uhum. Muito bem. Rubens, olha, super obrigado, né, pela tua participação aqui, foi super interessante essa conversa, tanto para pensar essas questões mais conjunturais aí que a gente está vivendo, que envolvem a atuação do Supremo e do sistema de justiça, como essa discussão, vamos dizer, que acho que pega o funcionamento do Supremo mais no longo curso, né, e que é exatamente o objeto do seu livro. Acho que foi uma conversa muito interessante para quem nos assiste no YouTube, para quem nos ouve no podcast, e espero que em breve a gente volte aqui a conversar. Então o convite já está feito por antecipação, espero que você retorne em breve para cá e te agradeço mesmo, né? E agradeço a quem nos está acompanhando aí, primeiro programa do ano, semana que vem voltaremos, espero que numa situação melhor, embora sinceramente não creio que o país vai estar numa situação melhor. Infelizmente o número que a gente precisa registrar é que muito possivelmente entre essa semana e a outra nós vamos atingir uma marca muito triste, né? Que é de a cada 1.000 brasileiros, um vai ter morrido de Covid, né? A gente está chegando perto desse número e isso mostra o tamanho da encrenca em que nós estamos metidos, uma encrenca em que, evidentemente, as instituições de modo geral e o Supremo Tribunal Federal, de forma particular, teriam um papel fundamental, mas não vem tendo. Então, Rubens, grande abraço. Cláudio, muito obrigado, uma honra enorme participar, um abraço aí a todos os ouvintes, a todos os youtubers que visualizam o canal. É uma felicidade enorme estar aqui, espero ter a oportunidade de voltar mais vezes. Mas voltará com certeza. Gente, então é isso por aqui, até a próxima.